Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é dia de palavra e o título do vídeo de hoje é Rejeitados pelo homem, não por Deus. Juízes 11, do 6 ao 8. Ao encontrá-lo, lhe pediram: vem depressa, sê o nosso comandante, para que respondamos com guerra ao ataque dos amonitas. Contudo, Jefté indagou aos líderes de Gileade: ora, não foste vós mesmo que me odiastes e me expulsastes da casa de meu pai? Diante do que os chefes de Gileade afirmaram a Jefté: apesar disso, eis que agora estamos te fazendo apelo. Vem conosco, combaterás os amonitas e será o nosso chefe e também de todos os habitantes de Gileade. Irmãos, aqui Jefté, vocês sabem, Jefté, ele tinha uns irmãos dele e ele foi rejeitado pelos irmãos porque ele era fruto de um adultério. Por isso os irmãos dele ele cresce, os irmãos dele rejeitam ele. Então ele vai viver largado, longe, da cidade, longe dos irmãos dele, junto com um grupo de pessoas, a Bíblia vai chamar eles de vagabundos, de vadios. Algumas traduções falam vadios e outras falam vagabundos, que eram homens que viviam largados por aí. Então acontece que um rei vai contra eles, contra os irmãos dele, o povo dos irmãos dele. Então eles se voltam para Jefté, aquele que foi excluído da família, e começam a pedir ajuda a ele. Querem colocar ele agora por chefe. E lá na frente você vai ver que realmente ele se tornou o chefe deles e que com a ajuda do Criador ele derrotou os inimigos. O que acontece? Às vezes nós ficamos muito tristes, para quem já foi aí excluído, para quem já foi rejeitado pela família, às vezes na igreja, seja lá aonde é que tenha sido. Às vezes nós ficamos muito tristes porque eu não me encaixo ali, falaram para mim que eu não me encaixo ali, eu acho que eu não me encaixo em lugar nenhum. Jefté ficou largado assim, como quem diz assim: não me encaixo em lugar nenhum mesmo, então vou fazer isso aqui. Só que o Criador, ele é muito justo. Quando a pessoa sai, vamos dizer assim, quando a pessoa é rejeitada, mas se você continuar com o coração limpo, se você não revidar, tornando o seu coração sujo, se você não tornar o seu coração sujo, isso que eu quero dizer, não tornar o seu coração sujo, revidar com mal, você simplesmente viver a sua vida pedindo ajuda ao Criador pela rejeição que você passou, para que essas marcas sumam da sua vida. Chega uma hora que o Criador cura a gente de uma tal forma, e às vezes ele faz exatamente como ele fez aqui na vida de Jefté. Ele usa aquelas mesmas pessoas para reconhecer que nós temos algum significado, que nós temos um significado. Mas uma coisa nós temos que ter no nosso coração: nós não podemos ficar desesperados procurando das pessoas um significado para a nossa vida, porque nós fomos rejeitados. Nós não podemos ficar esperando das pessoas as palmas. A gente não pode ficar esperando das pessoas os aplausos. A gente não pode ficar esperando das pessoas, como posso dizer, a honra. Nós não podemos esperar isso das pessoas. Nós temos que nós temos que colocar o nosso coração no Criador, para que Ele cure nosso coração a respeito da rejeição. E a partir daí, se o Criador quiser, Ele usa até aqueles que nos rejeitaram para nos abençoar e para nos honrar. Mas nós temos que ter cuidado para não ficar fazendo de tudo para sermos aceitos pelos que nos rejeitaram. Caso contrário, daqui a pouco aquelas pessoas viram o nosso Deus. Por quê? Porque a pessoa começa a se moldar de acordo com aquilo que as pessoas que rejeitaram a ele acham aceitáveis. Então ele começa a se moldar de acordo com isso para ser aceito pelo grupo. E não é isso que o Criador quer da gente, não é isso que o Criador quer da nossa vida. Porque nós passamos a ser servo dos homens quando nós fazemos isso. Nós temos que ter muito cuidado. Se nós não formos aceitos em determinado grupo,
na nossa própria família, onde quer que seja, nós temos que seguir com o Criador, pedindo para que Ele cure o nosso coração, para que Ele cure a nossa vida, mas nunca ficar se submetendo às pessoas. Jefté aqui nós vemos que ele simplesmente foi viver a vida dele, infelizmente de uma forma assim muito excluída, muito jogada e largada, mas foi a forma que ele escolheu viver. Nós podemos viver de uma forma melhor, nós não precisamos de viver no mínimo, no mais baixo, porque alguém, além de rejeitar, a gente ficou jogando palavras de maldição para a nossa vida. Nós podemos simplesmente seguir a nossa vida pedindo que o Criador nos cure, e no momento certo, gente, Ele nos honra. Mas nunca ficar procurando a honra dos homens, ficar atrás dos homens para ter a honra deles, para ser aceito por eles, porque Saul, por exemplo, foi rejeitado pelo Criador por procurar e se preocupar em ter a honra dos homens, em ter simplesmente o trono. Por isso que eu falo, nós temos que colocar o Criador em primeiro lugar. As outras coisas vêm depois disso, mas nunca ficar correndo atrás do homem para sermos aceitos por ele. Se você for rejeitado, coloca uma coisa no seu coração, e eu também coloco no meu. Cristo nos aceitou. Ele não nos rejeitou, Ele não nos rejeita. E Ele é maior e mais importante do que qualquer um que possa existir na face dessa terra ou fora dela. Porque Ele é aquele que criou os céus e a terra, que é grande, tem uma dimensão enorme e se preocupa com a gente, comigo e com você, que para os outros a gente não vale nada, mas para Ele nós valemos muito. Fique com isso no teu coração. Se você tem sentimento de rejeição, pede para o Criador te curar. Não fica só entrando e saindo de uma igreja. Pede para que Ele trabalhe no seu coração, para que você não venha virar fantoche na mão do homem nem na mão do inimigo, porque quem se coloca na mão do homem se coloca automaticamente na mão do inimigo. Vamos orar? Meu Criador dos céus e da terra, nós te pedimos em nome de Jesus que venha cair por terra em nome de Jesus Cristo todo espírito de rejeição, todo sentimento, pensamento de rejeição que faz essa pessoa até mesmo se afastar de pessoas que podem ajudar ela, que faz ela afastar as pessoas dela por causa de uma rejeição que ela passou no passado. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos cura sobre a nossa vida, nós te pedimos uma mudança de vida, de pensamento e de atitude. Nós não queremos e não aceitamos a rejeição na nossa vida e nem aquele comportamento típico de quem é rejeitado. Jefté se excluiu e começou a andar com pessoas, enfim, que o Senhor sabe. Mas, Pai, nós não queremos precisar de chegar a esse ponto. Nós queremos simplesmente seguir a nossa vida em vitória. Independente de qualquer maldição que tenha sido dita, nós lançamos por terra em nome de Jesus Cristo. Nós não aceitamos, rejeitamos isso em nome de Jesus Cristo e te pedimos, meu Pai, a tua ajuda, da tua providência na nossa vida, para que nós venhamos ter um equilíbrio emocional, para que nós não venhamos ficar correndo atrás dos homens para ser aceito pelos homens, para que nós não venhamos ser aquele tipo de pessoa que não sabe dizer um não e é prejudicada em muitas coisas porque vive para agradar os outros, deixa de viver aquilo que quer em função do outro. Não, meu Pai, que nós não venhamos fazer isso. Na sua palavra, como nós acabamos de ler aqui, meu Pai, o Senhor honrou a Jefté, que nós venhamos ter o coração nisso, que é o Senhor que vai nos honrar e não o homem, que é o Senhor que vai nos honrar, que não é para nós ficarmos correndo atrás de ser humano nenhum, pedindo e implorando por carinho, por atenção, porque o Senhor é maior do que tudo e do que todos e o Senhor não nos rejeita. Coloca isso no nosso coração, meu Pai, por favor, em nome de Senhor Jesus Cristo. E nós te agradecemos por essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então, não sei se vocês entenderam, mas fiquem com essa palavra. Os homens podem ter te rejeitado, mas aquele que é maior do que tudo e que todos não nos rejeitou. Amém? Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo.